Boa noite, tudo bem? É o segundo e último vídeo da reflexão teológica, da indagação do que eu devo fazer para dar certo no ministério, ou o que eu devo fazer para que o meu ministério dê certo. E aí nós fizemos o primeiro vídeo tentando trazer à tona a questão do dar frutos, o que significa dar frutos à luz da palavra de Deus. E o dar frutos não significa você ter um ministério grande ou ter fama em alguma coisa que você faça. O dar frutos está falando em termos de caráter, em termos de novo nascimento, de nova criação. Isso é o que significa dar frutos. E é óbvio que, trazendo para a questão de dar certo, né, nós queremos analisar essa questão, porque seria diferente a questão de dar certo na vida pessoal como cristão e dar certo na questão ministerial, porque a questão ministerial é outra coisa, diferente em tese de dar certo como crente, como servo de Deus, né? E aí é nesse assunto que nós vamos entrar agora, tá ok? A princípio, nós precisamos entender uma coisa bastante interessante. Existem diversos mecanismos, diversos métodos que pode sim fazer um ministério dar certo, né? Podemos ver, por exemplo, a questão de métodos de crescimento de igreja, métodos em células, grupos familiares, a questão do discipulado, G12, M12, MDA, isso tudo são estruturas de métodos que de fato pode ajudar o ministério, não é? de um pastor, não é? De um apóstolo, de um bispo, de um presbítero, de um líder, de fato dar certo, melhorar a questão do seu ministério no que tange nesse sentido. É óbvio que um ministério que implanta essas metodologias pode, de uma certa forma, ser bem sucedida do que aquela que não, em tese, né? E se a gente for estudar essa questão a fundo, a gente vai ver que de fato isso é verdade, né? Muitas igrejas que adquiriram uma metodologia, por exemplo, de discipulado, de 1 a 1, ou de 5 em 5, ou pegando 12 pessoas e a discipulando conforme Jesus Cristo fez, isso pode fazer com que de fato um ministério seja bem mais sucedido do que o outro. Mas quando a gente analisa a Bíblia dentro de um contexto mais amplo e mais profundo, nós percebemos que o Evangelho ele não se preocupa com esse tipo de dar certo, né? E aí eu vou só utilizar um único versículo para que a gente possa embasar, que está em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 15 em diante, o apóstolo Paulo dando orientações a Timóteo. Ele diz assim: dedica-te plenamente ao cumprimento dessas responsabilidades para que todos possam testemunhar o teu progresso pessoal, como servo de Deus, como líder, né, pessoal. Tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino. Persevera nesses deveres, pois agindo assim salvarás tanto a ti próprio, tanto a tua própria vida, quanto a todos que te derem ouvidos. Né? Repare que primeiro ele manda a Timóteo tomar conta dele, ou seja, você tem que tomar cuidado primeiro com você. Persevera, vê se o que você está ensinando está de acordo com aquilo que aprendeste de mim e do Senhor Jesus. Né? Em fazendo assim, coloque em prática. Colocando em prática, você vai salvar tanto a si mesmo quanto aqueles que vão te dar ouvidos. O apóstolo Paulo aqui não está falando de questão de dar certo no ministério. Ele está falando na questão dele perseverar naquilo que ele aprendeu como verdadeiro, como sã doutrina. A partir do momento que ele colocar isso em prática, não só ele será salvo, como aqueles que derem ouvido também se salvará. Repare que a preocupação aqui do apóstolo não é dele ter muitos membros, não é da igreja dele ter uma multidão, mas é em: será que o que ele está colocando em prática, será que o que ele está ensinando, as pessoas estão acolhendo e praticando? Então essa é a ideia, né? A ideia do Evangelho é você dar certo no que tange as verdades do Evangelho, né? E aí a gente pode ver isso na prática com relação
as 7 cartas da Ásia, né, que Jesus escreveu à Ásia. Você vê que ele escreve uma carta para uma igreja que aparentemente estava dando em certos diversos sentidos, tanto materialmente, né, quanto supostamente falando espiritualmente. Mas na verdade Jesus diz que ela estava dando errado porque ela acolheu heresias e não conseguiu difundir a sã doutrina como ela deveria estar sendo difundida. Por outro lado, Jesus escreve uma carta a uma outra igreja, se eu não me engano, acho que é a igreja de Esmirna, trazendo à tona que ela era pobre, né? Trazendo à tona que ela tinha pouca força. Em tese, essa igreja de Esmirna, se eu não me engano, não estava dando certo, enquanto que a igreja de Laodiceia, que fala sobre a igreja rica, próspera, aparentemente estava dando certo. Só que na concepção de Jesus, né, a que estava dando certo para nós era a que estava errada. E a que não estava dando certo para nós é que estava de fato fazendo a coisa certa, né? Então você percebe claramente que tanto Jesus quanto o Evangelho vê essas situações de forma diferente. É óbvio que nenhum líder e nenhum pastor tem que ficar passivo frente a uma situação de, como é que se diz assim, completo abandono dos seus membros à igreja. Se ele tem uma igreja de 100 membros e ele percebe que está diminuindo em números, as pessoas estão saindo de lá, né? Ele tem que ver o que está havendo de errado. Se é o evangelho que ele está pregando, né? Ou se é alguma coisa que ele está acrescentando e que pode estar trazendo prejuízo ao rebanho. Agora, se ele analisar isso mediante a palavra, mediante a oração, e percebe que mesmo assim está havendo evasão de membros, aí isso significa que a culpa não é dele, né? A culpa é exatamente daquelas ovelhas que de repente não são ovelhas, são bodes. Pelo fato de ele estar pregando um evangelho genuíno e aquele público não está querendo escutar aquele tipo de evangelho, ele pode estar migrando para uma outra que de uma certa forma vai trazer um alívio, né, dentro da consciência deles. Nos Estados Unidos está havendo, como é que eu vou dizer, uma evasão muito grande de algumas igrejas que estão pregando o evangelho puro e simples para igrejas que só pregam amor, né? Existe um líder muito conhecido lá que está conseguindo encher estádios enormes, muito grandes, com milhares e milhares de pessoas, porque ele não prega mais contra o pecado. E ele mesmo escreveu livros dizendo que não há necessidade mais de pregar contra o pecado, porque Jesus já nos libertou do pecado. Então ele não precisa mais falar sobre adultério, fornicação, prostituição, homossexualismo. Com isso, a igreja dele está enchendo, né? E na verdade, inchando, né? É essa a resposta correta acerca disso. Então, o texto aqui está falando, tome cuidado de ti mesmo, em outras versões, da sã doutrina. Uma igreja, um ministério dá certo quando ele está embasado na sã doutrina. Não importa se ele está com muitos membros ou com poucos membros. Então ele tem que fazer essa avaliação. E é óbvio que ele vai buscar, né, crescer. O crescer tem que estar em nós, mas não com métodos que na verdade vão mais manipular do que ajudar a encher o reino dos céus. Graça e paz, Deus te abençoe. Amém.